Fala, meus caros amigos nerds, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E a gente vai falar agora do episódio 18 de Mandaloriano, ou seria o segundo episódio da terceira temporada. E aqui a gente tem um cenário, assim, grandioso, porque a gente está entrando agora nos domínios de Mandalor. Nós vamos entender um pouco da doutrina que Din Djarin carrega, um pouco do ponto de vista de Bo-Katan Kryze, e assim, vamos passar por outros locais que já foram comuns em Mandaloriano na primeira e na segunda temporada. Se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fury e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro deste universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá aí um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, que por lá o assunto sempre começa antes. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe aqui embaixo o seu like e principalmente comente, compartilhe. Enfim, vamos falar de Mandaloriano. Aliás, a gente vai dar um passeio aqui porque o episódio começa já fazendo um recap do que passou, como que realmente contextualiza a essência desse episódio, que é o retorno da Mandalor. E assim a gente passa pelo Purgo, que foi a Noite das Mil Lágrimas, né? Quando o Império destruiu completamente Mandalor, e todos os caminhos que Din Djarin tem tomado desde a sua decisão de tirar o seu capacete por vontade própria, sendo assim destituído do clã Mandalor conforme a doutrina. E agora ele quer se redimir. Aliás, essa série ela tá com esse caminho, né, de redenção. O Din Djarin precisa retomar a sua origem e tudo mais, né? Para isso, ele, no outro episódio, ele foi atrás do Greef Karga e tentou reaver o IG-11, o droid que se sacrificou para poder salvar a vida de todos eles lá na primeira temporada, quando o Moff Gideon perseguia todos eles. E assim, eles estão lá agora. Ele precisa reaver uma peça desse G11 que ele não conseguiu até então, e ele vai tentar com a Peli Motto lá em Tatooine. E Tatooine está num período de feriado que chama o Boon Taif, e eles estão assim, bom, é legal, que eu acho muito bacana, que a Peli Motto é muito sacana, cara. É o tipo do mecânico sem vergonha que fala pra você que o problema é na repimpoca da parafuseta, e ele deixa você passando um chá de cadeira, ganhando uma grana em cima de você, só que o problema é muito fácil de resolver, só que ele só enrola para deixar você com o bolso vazio. E é o que ela faz, só que ela recebe o Din Djarin dessa vez e ele precisa dessa peça para poder fazer o droid funcionar. E ela vende para ele uma unidade R5, que lembra bastante, uma dessas unidades R5 estão nos filmes iniciais de Star Wars, principalmente lá em Uma Nova Esperança, entre outros. Tá sempre lá essa unidade, que inclusive dá-se a impressão, aliás, dentro do próprio universo do Luke Skywalker, na fazenda da Tia Beru, eles tinham uma unidade R5 que estava péssima, né? Acho que o próprio Luke Skywalker, inclusive, estava tentando arrumar algumas delas, e depois ele ficou incumbido de fazer com que o R2-D2 funcionasse. E assim ele tem aqui essa unidade R5, que é inserida agora com destaque na história, né? A princípio foi colocada de forma coadjuvante, e agora ela é destaque. A Peli Motto consegue adaptar para que ela fique justamente naquele silo onde o pequeno Yoda ficou passeando com o Din Djarin durante suas aventuras, e agora é o R5 que fica no local. E ele precisa desse droid, que inclusive ele recusou demais por conta da sua qualidade técnica, estava pura sucata, mas ainda assim a Peli Motto convence ele a usar a unidade R5 de droid. E eles vão para Mandalor, e essa parte de Mandalor, cara, francamente é uma coisa muito bonita, porque é quando o Din Djarin volta a falar para o pequeno Yoda que é importante ele, para ser um Mandaloriano, saber navegar na galáxia de uma forma segura. E ele explica nos comandos da nave como ele deve enxergar as coisas. E dentro desses comandos da nave, ele apresenta pra gente, inclusive, os locais que fazem parte comum de Mandalor. O próprio planeta, que ele fala de uma forma tão carinhosa, mas ele fala de uma forma carinhosa que logo depois a gente se decepciona, entre aspas, por ele mesmo confessar que ele nunca esteve em Mandalor, que ele apenas ouviu falar, e assim, o pouco que ele esteve assim próximo é originário de Concórdia. Concórdia é um planeta, uma lua de Mandalor, onde o próprio Din Djarin viveu durante esse período aí.
E também ele aponta nos comandos Kalevala, que é o planeta onde Bo-Katan mora, onde eles fizeram a visita anteriormente para poder saber. A Bo-Katan no outro episódio deixou bem claro para ele que para ele se redimir ele precisa seguir, entre aspas, né? Seguir, não foi nem ela que falou. Quem falou foi a armeira, dizendo para ele que para ele retomar a doutrina, ele precisa ir para as minas de Mandalore e se banhar nas águas para depois retomar o direito de ser mandaloriano, né? E para quem não sabe, as águas de Mandalore, as minas de Mandalore, as águas vivas de Mandalore, são a pousada de uma criatura mítica que inclusive foi considerada a grande criatura que foi domada pelo grande Mandalore em milênios atrás. E é justamente a grande representatividade do símbolo mandaloriano, que inclusive o símbolo mandaloriano é conhecido como o sinete de caveira. É um formato que é justamente a cabeça do mitossauro, né, que é essa criatura mística, né, que tanto se fala, que vive, que dorme nas águas de Mandalore, que foi domada aí pelo grande Mandalore há anos atrás. E assim ele vai para Mandalore. Só ele precisa do droid para que o droid faça o reconhecimento do oxigênio, se dá para respirar no planeta depois de tudo que aconteceu na noite das Mil Lágrimas, que tudo ficou envenenado por conta das bombas e dos assassinatos que foi acontecido lá. Bom, a gente entra em Mandalore finalmente. É um planeta assim que você percebe, tá devastado. De primeira, você com a nave já do Mandaloriano, você tem um vislumbre do quão foi destruído tudo aquilo, né? E o objetivo dele é ir pro centro cívico, onde fica nas minas de Mandalore, que é justamente onde dá acesso para as águas vivas de Mandalore. E dentro desse contexto, a gente vai explorar e ver o quanto Mandalore está destruída. Aliás, de cara o Mandaloriano já é atacado por criaturas conhecidas como os Alamitas. São primitivos que vivem ali, são aparentemente carnívoros, e eles têm um aspecto macaco com 4 olhos. E eles são muito violentos e o Din Djarin consegue dar conta de tudo. Só que o interessante é que ainda assim, pra gente que tá entendendo como que o Din Djarin tá entrando nesse contexto, pra gente ver como ele ainda é inexperiente dentro da história mandaloriana. Ele não sabe nada da história mandaloriana. Ele é um cara puro porque ele acredita na doutrina, mas ele não conhece a história de Mandalore. Ele não tem propriedade nenhuma sobre a história de Mandalore. E no momento que ele vai enfrentar essas criaturas, ele usa o sabre negro. E ele ainda não tem domínio da arma, porque ela fica pesada na mão dele, como ele tentou, inclusive, empunhá-la para treinamento quando ele apareceu no antepenúltimo episódio de O Livro de Boba Fett, no penúltimo episódio, inclusive, do Livro de Boba Fett, que a armeira faz com que ele lute com um dos mandalorianos mais fortes que ela tinha ao seu lado, com a espada, com o sabre negro. E a gente percebe que ele ainda é pesado para carregar, e ela explica nesse episódio para ele que a arma é uma arma leve, mas ela se torna pesada a partir do momento que você não tem experiência com ela. E é o que ele precisa adquirir, experiência para manipular essa arma ancestral. A arma ancestral, inclusive, que representa a liderança mandaloriana. Aquele que possui o sabre negro é o líder de Mandalore, né? Bom, o Din Djarin, ele se embrenha nas túneis, nas partes mais obscuras de Mandalore para encontrar as águas vivas. E assim ele é pego, de repente, por uma criatura que deixou como um rastro ali, como armadilha para ele, um capacete mandaloriano, inclusive, que ele se encanta com aquilo. É uma criatura que aparentemente parece uma mistura daquele droid de reconhecimento da neve que apareceu em um Império Contra-Ataca, misturado com uma questão meio caranguejo, assim. Achei muito bacana a mistura que tem aquilo. E quem pilota aquela nave é uma criatura que me remete diretamente ao General Grievous, que ele foi um dos generais da Guerra dos Clones. E esse personagem, você vê que ele é uma coisa meio aracnídea, mas ao mesmo tempo fundido com partes mecânicas e tudo mais. E é ele que controla. E o que ele faz? Ele começa a sugar a energia do Din Djarin, e o Din Djarin, no meio do momento de desespero, principalmente quando o pequeno Yoda tenta usar a força para libertá-lo daquela armadilha, ele pede que o pequeno Yoda
vá até a Bo-Katan pedir ajuda para ela. E é bacana porque aí você vê que o pequeno Yodinha já tá pegando aquelas habilidades que o mestre Yoda tinha, aquela coisa dos saltos. É bem bacana e empolgante a gente ver que aquela criancinha, diferente da que a gente conheceu lá quando enfrentou o Mudhorn pela primeira vez, agora é um guerreiro, um pequeno guerreiro que está em transformação. E ele vai até Bo-Katan Kryze, lá em Kalevala, pilotando a nave Naboo, que o Din Djarin adquiriu com a Perimoto, e ele vai até lá e consegue trazer a Bo-Katan junto, né? E é bacana, puta, a nave da Bo-Katan é bonita pra caramba, aliás, que capricho e que realismo que eles estão dando justamente para quando rola os momentos de pilotagem, como você se transporta, como você é levado para dentro do universo Star Wars por esses momentos de pilotagem. E ela vai novamente até Mandalore, e a gente percebe nos olhares e nas expressões da Bo-Katan que quando ela vê toda aquela devastação, tem uma catarse, tem uma coisa do tipo isso aqui foi muito bonito, e ela ao mesmo tempo tenta contar um pouco dessa história rapidamente para o pequeno Yoda, mas a gente percebe que existe uma culpa dela em meio a toda aquela devastação. E eu desconfio que a Bo-Katan, de uma certa forma, como ela mesma disse que ela governou Mandalore por um breve período, nesse breve período, alguma traição deve ter acontecido. E eu digo mais, deve ter sido por parte dela. Aliás, a chegada do Império, do jeito que chegou, não pode ter acontecido assim tão de graça. Muito pelo contrário, os Mandalorianos são um povo muito preparado. Para chegarem, de repente, e destruir um planeta inteiro com bombas atômicas sem parar, alguém desligou alguma coisa e deixou-os vulneráveis. E eu acredito que a Bo-Katan tem alguma mão em cima disso. Bom, a gente vai descobrir isso conforme os episódios. E chegando lá, ela vai até o centro cívico, vê toda aquela devastação e vai atrás do Din Djarin. E, obviamente, ela se depara com, mais uma vez, os Alamitas, tenta lutar com eles, e ainda diz para o pequeno Yoda que se ela achava que o Din Djarin era o único Mandaloriano com habilidades para fazer aquilo, né? Inclusive ela cita, você acha que o seu pai é o único Mandaloriano que tem essas habilidades, né? Achei bacana ela falar essa questão do pai. E aí ela vai enfrentar a tal criatura que prendeu o Din Djarin e começou a sugar o sangue do Din Djarin, né? Ele estava praticamente para morrer, estava pronto para morrer, como se fosse uma aranha, justamente sugando toda a essência interna do Din Djarin. E ela enfrenta, só que a criatura tirou o laser, né? A pistola, eu sempre me esqueço o nome das pistolas de Star Wars, né? Mas tirou a pistola do Din Djarin e tirou inclusive o sabre negro. E a Bo-Katan usa o sabre negro. E isso é uma ironia de um tamanho enorme, porque o sonho dela é retomar o poder de Mandalore utilizando o sabre negro como símbolo da sua liderança. E ela usa, é bonito de ver, e é bonito por quê? Porque ela tem a habilidade para usar o sabre, habilidade que o Din Djarin não tem. Ela usa com muita velocidade, com muita leveza, dá para perceber que ela tem experiência com aquela arma. E assim ela salva Din Djarin depois de derrotar essa criatura meio mecânica, meio orgânica. E ela tenta salvar, né, ajuda o Din Djarin, dando para ele uma espécie de sopa, que ela diz sopa de Pog. Provavelmente a sopa de Pog deve ser alguma criatura ou alguma iguaria muito comum de Mandalore, que ela perguntou, inclusive, pô, você não conhece a sopa de Pog? Como se tivesse algo que o Din Djarin tivesse a obrigação de saber, né? E assim ela diz para ele se ele vai embora com ela, e ele fala que não. Ele não vai, por quê? Porque ele quer concluir a sua doutrina, ele precisa reaver o direito de ser Mandaloriano, e ele vai até o fim. Ele quer entrar nas águas vivas de Mandalore e recobrar o seu direito de Mandaloriano. E ela topa. Tá bom, então a gente não vai embora e eu te levo até as águas, porque se você for sozinho, você não vai achar. Claro que ele não vai achar, porque ele não conhece Mandalore, e ela conhece muito bem. E assim eles vão até as águas vivas, num local inóspito, muito remoto, de todas aquelas ruínas. É uma espécie de caverna onde dá acesso. E ali, durante todo esse trajeto, é bacana essa conversa que os dois têm.
é como se o Din Djarin fosse uma criança que escuta a história dos mais antigos. E ela conta detalhes da história de Mandalor, do pai dela e tudo mais, e ela fica abalada, né? Porque quando ela fala do pai, parece que existia uma ruptura de relação entre os dois, porque o pai era da doutrina, era muito focado na doutrina, e ela era a princesa que recitava os poemas mandalorianos, o juramento mandaloriano, para que o povo que acompanhava a família real mandaloriana, que ela fazia parte, e admirasse a princesa recitando o juramento mandaloriano. Só que ela diz tudo isso com uma descrença, e o Din Djarin, admirado com aquela história, inebriado com aquela coisa dela dizer, inclusive, que Mandalor não estava destruída há milênios, ela estava destruída há pouco tempo, mas o Din Djarin reforça que o aspecto que tudo aquilo tinha enquanto eles caminhavam até as minas de Mandalor era um aspecto de milênios de ruínas, né? De coisa que já estava destruída há muito tempo. Bom, e eles chegam até a escadaria que dá acesso às águas vivas de Mandalor. E ela lembra que, inclusive, antes de começar, ela até brinca, né? Ela faz de uma forma bem irônica. Ela chega numa das placas que dão acesso à escadaria que entra nas águas vivas e tá vendo lá que ali era a morada do temido e místico animal ancestral, o mitossauro, né? Que inclusive foi o símbolo que deu a inspiração para fazer o sinete de caveira, que é o símbolo dos Mandalorianos. E ali, o Din Djarin, enquanto ela fala, ele nem presta atenção. Ele está inebriado com a obrigação de cumprir a meta dele de ser Mandaloriano. Ele vai tirando seus gadgets, vai tirando a sua jetpack, só deixa o capacete, obviamente, e ele entra nas águas recitando o juramento mandaloriano como se fosse um batismo. E ele está fazendo aquilo por quê? Porque ele precisa retomar o direito. E a Bo-Katan, vendo ele tão crente, tão poderosamente inebriado na crença mandaloriana, ela mesma fica abalada de ver alguém que não é originário como ela ser tão mais fiel quanto ela que é. É muito forte isso, é como se fosse um confronto de idealismos, né? E ali ele vai até o final do lago, só que num determinado momento ele afunda, como se alguém tivesse puxado ele para baixo. E a Bo-Katan imediatamente pula até as águas e vai atrás dele. E é tão profundo, mas é tão profundo que a princípio, quando você olha assim no episódio, você fala que você não dá nada. Você não dá nada para aquilo ali. De repente, é uma profundidade assim absurda. E ela consegue encontrar o Din Djarin lá nas profundezas e volta. E nesse trajeto do retorno, é engraçado que a gente vai subindo pelas encostas, vendo os pedregulhos. E eis que, quando ela ilumina a lateral, ela vê um chifre, ela vê uma camada de pele mais espessa e 2 olhos. Exatamente, meus amigos. A descrença de Bo-Katan foi abaixo, porque ela testemunhou a existência daquele que dorme nas profundezas das águas vivas de Mandalor. O genuíno e verdadeiro mitossauro, ele existe. E ela sai das águas com o Din Djarin completamente estarrecida, totalmente desconstruída daquilo que ela deixou de lado, daquela crença que ela jamais deu fé, porque o seu pai dizia, e ali ela sai das águas com outros olhos, com outra percepção. E assim a gente termina esse episódio repleto de mitologias, repleto de pontos de vista divergentes e que dão caminho para um futuro mandaloriano onde o Din Djarin e a Bo-Katan muito provavelmente entrarão em conflito de alguma forma em nome da liderança de Mandalor. Muito provavelmente a Bo-Katan, porque o Din Djarin, ele não tem interesse na liderança, ele só é um cara comum. E eu vou te falar, é ele que vai dominar o mitossauro como o grande Mandalor há milênios atrás. E aí a treta vai ficar mais salgada ainda. Mas antes de mais nada, eu queria saber de vocês, o que vocês acharam desse segundo episódio de O Mandaloriano. Deixa aqui embaixo o seu comentário, eu quero saber a sua opinião, beleza? Meu nome é Alex Feely e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!